Olá pessoal, professor Wilson de volta, agora a nossa aula 8 de concordância verbal e um assunto muito importante, não que os outros não sejam, inclusive a aula anterior, na qual falamos sobre oração sem sujeito, sujeito inexistente, aquela concordância especial, aquela também importantíssima, assim como esta aqui, são questões específicas e comuns em provas de concursos, certo? Então fiquem ligados. Muito bem, queridos. Concordância com verbo passivo. Aqui a gente vai falar de voz passiva sintética, voz passiva analítica, aquela concordância especial. Então tem que saber identificar que é uma voz passiva sintética para identificar que se é voz passiva tem sujeito. Se tem sujeito, tem concordância. E essa aí que é a charada da história aqui. Então fiquem ligados. Vejam aqui. Voz passiva sintética, o se é chamado de pronome apassivador. Nos vídeos sobre vozes verbais a gente fala sobre isso. Então, esse pronome apassivador é por meio dele que eu transformo essa voz em uma voz passiva, ou seja, um sujeito que sofre essa ação do verbo, certo? Então vejam aqui, gastaram-se milhões sem que se vissem resultados concretos. Bom, como é que eu sei que gastaram-se milhões e não gastou-se milhões? Poderia ser um sujeito indeterminado, por exemplo, mas há uma forma de identificar isso. Eu vou colocar aqui, gastaram-se milhões, está aqui o índice o pronome apassivador, olha aqui, exatamente o que me mostra que eu tenho sujeito, que o sujeito é milhões. Pega a canetinha azul aqui para nós. Que o sujeito é milhões. Como é que eu consigo ter certeza disso? Já vou mostrar. Então olha lá. Sem que se vissem resultados concretos. O mesmo acontece aqui. Pronome apassivador. Esse cara aqui também chamado de partícula passivadora, e aqui é o sujeito. Como é que eu tenho certeza de que isso realmente está correto? Vejam, aqui eu repeti a mesma frase, só que agora eu fiz a mudança de voz. Eu saí da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, ou seja, eu transformei este verbo em uma locução e o pronome apassivador sumiu. Se eu consigo fazer isso, eu consigo identificar que é uma voz passiva sintética, onde eu transformo em uma voz passiva analítica. Então eu tenho sujeito. Se eu tenho sujeito, tenho concordância. Observem aqui. Milhões gastaram-se, pretérito perfeito, milhões foram gastos. Vejam que nós temos o verbo, a locução verbal, o verbo no plural, o auxiliar. Olha aqui, eu tenho aqui o sujeito. Vejam que o verbo ficou no plural. Olha aqui, porque milhões é o sujeito. Se ele é o sujeito aqui, ele é o sujeito lá. Quando eu consigo fazer essa mudança, vejam que eu coloquei uma setinha ali para vocês identificarem isso. Eu tenho o sujeito aqui, é o mesmo sujeito lá. Sem que resultados concretos... Um detalhe, tempo verbal mantido, fossem... Vamos manter a cor aqui para ficar igualzinho, bem bonitinho, olha aí, coisa mais amor. Fossem vistos. Certo? Milhões foram gastos sem que resultados concretos fossem vistos. Mantivemos os tempos verbais e conseguimos identificar. Por isso, quando eu consigo fazer essa transformação, eu vejo então que há sujeito. Se há sujeito, há concordância. Facinho, né? Vejam aqui, ali só se... Aqui, viam, é o verbo ver. Aqui, ali só se viam ruínas. Como é que eu sei que viam, que ruínas é o sujeito? Como é que eu posso ter certeza disso? Simples, eu vou fazer a transformação. Vou transformar este verbo em uma locução e o se
Aí eu vou identificar que ele realmente é um pronome apassivador, ele vai sumir, tá? Então olha lá, aqui só viam é o pretérito imperfeito, eram, ali só eram vistas ruínas. Ó, vejam que nós usamos aqui um auxiliar mais o verbo no particípio irregular aqui, mesmo aqui também, tá? Então, o mesmo vai acontecer aqui. Sabe aquela história do aluga-se ou alugam, se vende, se vendem-se? É exatamente isso aqui. Olha aqui. Vende-se bicicletas ou vendem-se? Então, para que eu tenha certeza de que realmente é vendem-se bicicletas, aqui é o pronome apassivador e aqui realmente é um sujeito. Como é que eu posso ter certeza disso? Simples. Bicicletas são vendidas. Olha lá, sumiu o pronome apassivador e o verbo foi transformado em uma locução. O auxiliar no tempo e modo, mais o verbo no particípio. Show de bola, facinho, né? Então, muito cuidado. Agora vejam que novamente apareceu aquele item atenção. Aqui bastante cuidado, né? Porque esse é um caso especial de concordância. Há duas possibilidades aqui. Vejam que eu vou seguir esse mesmo raciocínio que nós temos aqui. Ó. Não se, aqui eu tenho uma locução verbal, não se podem cortar, aqui o pronome apassivador, essas árvores. Aqui é a locução, pronome apassivador, uma voz passiva. Como é que eu posso ter certeza? Simples. Essas árvores não podem ser cortadas. Então essas árvores é o sujeito aqui. Como é que eu tenho certeza? Porque eu consegui fazer a transformação, identifiquei o meu sujeito aqui, é o mesmo sujeito ali. Voz passiva analítica, voz passiva sintética, perfeito. O caso é que nesta frase, especificamente nesta situação, eu posso considerar a voz passiva como está aqui e fazer a concordância, o verbo no plural, concordando com o sujeito, ou eu posso considerar aqui um sujeito oracional. Olha aqui, ó, sujeito oracional. Ou seja, o sujeito é tudo isto aqui, todo este termo, eu tenho um verbo, então é uma oração. Sempre que eu tenho, nós vamos falar isso aí numa aula específica sobre a concordância com o sujeito oracional. Então, o que vai acontecer aqui? Sempre que eu tiver um sujeito oracional, o verbo fica na terceira pessoa do singular, não há como pluralizarmos, certinho? Então, não se pode cortar essas árvores. Então, cortar essas árvores não se pode, tá? Então, é exatamente desta forma, com o verbo no singular, porque eu vou considerar todo este termo como sujeito. O termo tem um verbo, portanto, um sujeito oracional. Facinho, né? Muito bem, queridos. Agora, um outro detalhe. Exatamente. Vejam que aqui aparece o se novamente. Só que o se, neste caso, não é mais esse pronome apassivador. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um índice de indeterminação do sujeito, uma partícula de indeterminação do sujeito. Assim como o se transforma aquela estrutura em uma voz passiva, aqui o se transforma em um sujeito indeterminado. É por meio deste se que eu tenho a indeterminação do sujeito, certo? Então o que vai acontecer aqui? Por exemplo, o verbo assistir, neste caso não há sujeito, o sujeito é indeterminado, ele não está expresso aqui, ou seja, a indeterminação tem a ver com o fato de eu me referir tanto a singular quanto a plural, e ele vai estar na terceira pessoa do singular, Então vai ficar assim, assistiu-se naquela época a fortes chuvas de granizo. Então, vejam que aqui nós temos um a, que é a regência do verbo assistir. Quando o assistir significa ser espectador, ele rege a preposição a. Ele é um verbo, ele é um verbo transitivo indireto.
Então, assistiu-se naquela época a fortes chuvas de granizo. Eu não consigo transformar isso aqui em um sujeito, por quê? Porque isso aqui é um objeto indireto, eu não consigo fazer essa passivação como eu fiz ali, porque é um termo introduzido por uma preposição, é um objeto indireto e eu não consigo transformá-lo, vai ficar dessa forma assim mesmo. O verbo fica na terceira pessoa, ó, do singular, não há alteração, certo? O tempo e o modo também não fazem diferença aqui para nós. Por que que ele é um sujeito indeterminado neste caso? Na aula de sujeito indeterminado a gente explica isso aqui. O fato é que quando eu digo assistiu-se a fortes chuvas, uma pessoa assistiu ou várias assistiram, a frase pode representar tanto uma pessoa ou várias pessoas, não faz diferença, e a representação fica no singular, já que não pode concordar com um objeto indireto, certinho? Então, essa concordância com o sujeito indeterminado, com essa partícula de indeterminação do sujeito, vai se dar com verbos transitivos indiretos. Aqui, por exemplo, ó, com um verbo, vamos colocar aqui, viaja-se tranquilo pelas águas do Amazonas. Novamente, assim como ali nós temos aqui também, esta partícula de indeterminação do sujeito, índice de indeterminação do sujeito. Vejam que o verbo ficou na terceira pessoa, uma pessoa viaja, todas as pessoas que viajam ali viajam tranquilamente. Então, essa é a ideia, certo? Tem um verbo no singular que pode representar plural também. Essa é a ideia de um sujeito indeterminado. Não há concordância porque não há sujeito. Aqui ele é um verbo intransitivo. Então vejam que isso vai acontecer com verbos transitivos indiretos, com verbos intransitivos, ou aqui fica-se triste no inverno. Então eu tenho aqui um verbo de ligação. Então essa situação vai ocorrer quando eu tenho verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos e verbos de ligação. Certinho? Eu só coloquei mais uma frasezinha aqui para que a gente identifique isso aí. Ah, então, olha aqui. Trata-se de fenômenos isolados. Olha lá. E não tratam-se. Trata-se partícula de indeterminação do sujeito, índice de indeterminação do sujeito. E vejam, assim como no assistir, aqui eu tenho de fenômenos isolados, introduzido pelo D, o objeto também indireto, ou seja, um verbo transitivo indireto. Então, para ilustrar, para que fique isso bem claro, certo? Se o verbo for transitivo direto, aí eu vou ter uma voz passiva, eu consigo transformar, aquilo ali vai fazer exatamente essa transformação que a gente fez ali, né? Transforma a voz passiva sintética em analítica, eu consigo identificar o sujeito e vejo que há concordância, certinho? Muito bem, queridos, então até a próxima, um abraço!